Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados discípulos, irmãos, amigos, você que faz parte do corpo de Cristo, você que está nos assistindo pela primeira vez, alguém convidou você, alguém marcou você, alguém indicou você a assistir a nossa célula online hoje, meu muito boa noite, Deus vos abençoe grandemente. Estamos aqui em mais uma quarta-feira abençoada pelo Senhor, estamos aí chegando ao final de mais um ano, até aqui nos ajudou o Senhor e hoje queremos, mais uma vez, poder transmitir a palavra do Senhor a todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, ao corpo de Cristo, a cada um de nós. Amém? Então, desde já eu peço a você que curta, comente e compartilhe, para que o maior número de pessoas possam ter acesso às palavras de vida eterna, que através da nossa célula o Senhor tem nos concedido entendimento e compreensão. Nessa série linda e maravilhosa que nós estamos aqui todas as quartas-feiras trazendo, que são as parábolas de Jesus Cristo, no caso, hoje, no Evangelho de Lucas. Nós já ministramos as parábolas do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos e estamos no Evangelho de Lucas. Então, são mais de 40 parábolas, ensinamentos simples, ensinamentos diretos, ensinamentos importantes para todos aqueles que querem conhecer mais de Deus, de Jesus e do reino do Pai. Amém? Mas antes disso, peço a você que nós venhamos a estar orando em favor da nossa nação, em favor da nossa região, em favor da nossa liderança eclesiástica, em favor da nossa liderança social, em favor dos nossos líderes locais, aqui nossos pastores, líderes de célula, 12 da primeira e da segunda geração, os professores da escolinha, os líderes de todos os ministérios, louvor, dança, teatro, anseio da igreja, que limpam aqui, enfim, todos aqueles que exercem uma liderança, que estão fazendo com alegria aquilo que nós temos aqui no nosso Ministério Sincera Adoração. Orando pelos nossos líderes de células, nossos pastores, né? Então, ore juntamente comigo, oremos também pelas pessoas que têm solicitado oração, pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão passando por momentos difíceis, que estão em tratamento, que estão se recuperando de várias situações, as pessoas que estão ainda sofrendo com a questão do luto, que possamos orar uns pelos outros, para que o Espírito Santo venha consolar e trazer esta viva esperança de nos encontrarmos na eternidade com Ele. Amém? Vamos orar então? Ore comigo em nome de Jesus. Amado e soberano Deus, mais uma vez estamos aqui em Tua santa, bendita e perfeita presença. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que Tu me dá. Para mim é um orgulho, é uma honra, é uma alegria imensa poder estar na casa de cada irmão, de cada amigo, de cada discípulo, de cada pessoa que talvez pela primeira vez está nos escutando. Pai, eu sei, Senhor, ó Deus, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Teu poder, é pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Esta palavra que ela vai, a qual foi designada e ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Assim seja no meu coração, na vida da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, na vida da minha mãe, na vida dos meus avós, na vida dos meus tios, na vida de todos os meus irmãos, irmãs, sobrinhos, cunhados, cunhadas, enfim, toda a minha família, de perto e de longe, sejam alcançados pela Tua palavra, que os seus corações estejam abertos para Te ouvir e possam Te aceitar de forma gostosa, Senhor, e assim, Senhor, ó Deus, que Tu possa ali fazer morada, salvando-os, curando-os, libertando-os e dando a eles esta viva esperança da eternidade. Assim, Senhor, seja, Senhor, não somente na minha casa, mas na casa e na família de cada discípulo, de cada pastor, de cada líder, Senhor, de cada apóstolo, de cada homem e mulher de Deus que Tu tem colocado ao nosso lado para caminhar conosco neste momento, que estão, Senhor, ó Deus, compartilhando esta palavra, que tem a mesma responsabilidade, assim comigo, ó Deus, de levar esta palavra para o maior número de pessoas possíveis. Oramos pela liderança, Senhor, a Deus, eclesiástica. Oramos pelos nossos apóstolos, o apóstolo Daniel, a sua esposa, sua família, o seu ministério, ó Pai. Obrigado pela vida deles, os fortalece, Senhor, que Tu conceda cada vez mais e mais porção dobrada do Teu Espírito Santo, nos demais apóstolos, o apóstolo Carlos, a apóstola Vanderlene, Senhor, a sua família, o seu ministério, o apóstolo Catalim, a apóstola Mércia e o seu ministério, assim da mesma forma, Senhor, extensivo a todos eles, ó Pai,
Pai, a tua porção dobrada do teu Espírito Santo, aos nossos amigos pastores de Flores da Cunha, Caxias do Sul e de toda a região. Senhor, a Deus, os guarda, os proteja, os livre de todo mal e os abençoe poderosamente. Os pastores do nosso ministério, obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, pelos 12, Senhor, da primeira e da segunda geração, todos os líderes, Senhor, muito obrigado por cada um deles. Neste dia, Senhor, a Deus, que nós ministramos, Senhor, a Deus, um fruto fiel a Ti, Senhor, no dia do discipulador, Senhor, dia 12/12, nós Te apresentamos com alegria a vida de cada um deles, para que Tu, Senhor, a Deus, os guarde, os proteja e os use poderosamente em o nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, extensivo, Senhor, a todos que nos acompanham neste momento, toca o Senhor em cada casa, em cada família, mediante as suas necessidades, ansiedades, temores, medos, Senhor, Tu venha, Senhor, trazer o êxito, a vitória, trazendo a esperança, a confiança, salvando, curando e libertando a todos aqueles que necessitam da manifestação do poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos alcança, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós, seja manifestado para a honra e glória do Senhor Jesus e do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim cremos e confiamos. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. Então, como sempre eu te peço, curta, comente e compartilhe esta nossa célula, que somente as pessoas que são inscritas no nosso canal é que têm esse privilégio, que podem estar assistindo. Então é importante que você curta, é importante que você convide pessoas, esteja junto comigo nesta campanha, que nós possamos alcançar aí o número 1000 aí de pessoas inscritas no nosso canal Ministério Sincera Adoração. Então curta aí no grupo da família, compartilhe, compartilhe, curta, comente, compartilhe, marque amigos, marque pessoas para que possam estar tendo acesso a essas palavras de vida eterna. Amém? Então, conto com você, com o seu apoio. Vamos lá, então. Bíblia e mente aberta, papel e caneta na mão. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, nessa série linda que nós estamos. Veja aí, as parábolas de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. A figueira estéril, a figueira que não produz frutos, Então, veja ali um homem olhando as folhas, procurando fruto, mas não encontra, alusivo ao Senhor Jesus, alusivo ao Pai, Então, siga aqui comigo. Escrito está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9, assim, acompanhe comigo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus, eles eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Acompanhe aqui comigo, quero falar um pouquinho sobre essa primeira parte desta parábola a figueira estéril. Jesus está com seus discípulos andando por Jerusalém, e aí vem uma notícia a eles, notícia que vem a mim e a você todos os dias. Infelizmente, notícias de desastre, notícias de pessoas que acabaram morrendo em confrontos com o governo, em confronto com milícias, em confronto com situações ali, determinada região, determinado país. No nosso caso aqui no Brasil, como temos ali no Rio de Janeiro, às vezes há aquele confronto entre traficantes e a polícia civil, a brigada militar, e às vezes até pessoas da própria comunidade acabam recebendo ali balas perdidas, como se diz. Então, em confrontos, acabam morrendo pessoas, e às vezes um número expressivo de pessoas. Questão de presídios, questões das divisas de terra entre países, enfim, situações que nós ouvimos no noticiário. Chegou até Jesus uma notícia semelhante. Chegaram para ele e disseram: olha, Jesus, tu viu o que aconteceu? O Pilatos, ele se levantou contra a insígnia dos romanos, do imperador romano, que estavam dentro de Jerusalém, e eles foram para a Galileia, temendo que houvesse um confronto em Jerusalém. Então eles pegaram as suas insígnias romanas e foram para a Galileia. E lá na Galileia, sabe o que aconteceu? Eles começaram
a ter um confronto direto. Os judeus, nossos irmãos galileus, foram mortos. Eles não tinham nem espadas, eles não tinham nada na mão, e eles foram mortos como se fosse um sacrifício pelo imperador romano, por essa questão que Pilatos, teve um enfrentamento nesse sentido contra o governador romano, quando trouxe as insígnias para dentro de Jerusalém. Então eles foram para a Galiléia e ali houve um confronto da nossa nação contra os romanos, de um povo nosso contra os romanos. Então Jesus, ouvindo aquela informação, daquela tragédia que acontece infelizmente todos os dias, seja na nossa nação ou nas nações circunvizinhas, chegou até Jesus essa informação e essa notícia. E ele aproveita aquele momento, ele aproveita aquela situação para trazer uma grande e importante informação. Veja o que ele diz. Vocês pensam que esses galileus, eles eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Ou seja, ele diz assim, aquelas pessoas tinham o hábito de fazer aquele pré-julgamento, dizendo, olha, morreram porque era a hora deles, porque eram pessoas que tinham algum problema, Deus permitiu que morressem, e assim por diante. São aquelas falas medíocres, aquelas falas muitas vezes ignorantes, tanto de pessoas cultas como pessoas não cultas, que acabam pela morte de uma pessoa, julgando, condenando, ou por situações da vida dessa pessoa, dizendo, olha, ela morreu de acidente, o avião caiu, por isso, por aquilo ou aquilo outro, e assim por diante. Jesus mostra para eles, dizendo, olha, vocês acham que aquelas pessoas que morreram ali, elas eram merecedoras da morte? Elas eram pessoas que mereciam mais a morte do que outros, por talvez se levantarem contra o imperador romano? Não. Jesus começa a trazer para eles um entendimento muito importante, que primeiramente nós não devemos de forma alguma julgar as situações ou ocasiões de morte de outras pessoas, seja de avião, seja de desastre, seja de enfrentamento, como pessoas que acabam morrendo de forma às vezes banais, extremamente banais. Nós vimos uma notícia esses dias no jornal, uma médica com 31 anos que morreu de AVC. E aí a gente diz, meu Deus, o que será que ela fez? O que aconteceu para que ela morresse tão nova assim? Então, vem muitas coisas, vem muitas fantasias, vem muitas imaginações na mente das pessoas, da população. E Jesus começa a ministrar ao coração daquelas pessoas, dizendo, ei, ninguém é melhor do que ninguém. Aquelas pessoas que morreram naquele enfrentamento, ali por ocasião dessa questão de Pilatos e o Império Romano, as insígnias ali que eles estavam levando, elas não são piores do que ninguém. Era hora delas morrer ou algo nesse sentido, porque houve esse enfrentamento. E ele diz assim, eu lhes digo que elas não são piores do que ninguém. E ele faz uma outra conexão com aquelas 18 pessoas que estavam construindo a torre ali de Siloé. Ele diz, olha, sabe aqueles 18, que há poucos dias também houve uma grande tragédia aqui em Jerusalém? Tinha 18 trabalhadores. E eles estavam construindo uma torre ali de Siloé, no tanque de Siloé. Vocês lembram dessa situação? Sim, nós lembramos. Realmente, eles devem ter pecado, devem ter feito alguma coisa muito ruim de estarem trabalhando e de repente cair aquela torre e morrer 18 trabalhadores ali. E Jesus disse, não, aqueles 18 que morreram, tanto quanto os que morreram também naquele enfrentamento ali na Galiléia contra os romanos, essas pessoas que morreram, eu digo para vocês que elas não são pecadoras, elas não morreram porque pecaram, elas não morreram porque viviam uma vida de pecado, elas morreram para que nós pudéssemos ver, através da morte delas, a necessidade do arrependimento que temos que nos arrepender enquanto estamos vivos, porque depois de mortos, nós não adiantará se arrepender, não adiantará. Ele disse, todos perecerão. É o que Jesus fala, todos perecerão, ninguém é culpado, aqueles 18 não são culpados, aqueles homens que morreram no enfrentamento não são culpados, mas todos os habitantes de Jerusalém, todos os habitantes da terra, todos também perecerão, se eles não entenderem e compreenderem do real sentido da vida, que é conhecer ao Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí, quando chegar o dia de sua morte, de fato haverá um propósito para cada um. É o que Jesus fala, eu lhes asseguro que se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Por quê? Porque perecer é uma coisa certa. O Senhor Jesus, ele está declarando, todos perecerão.
todos morrerão. A diferença é que aqueles que se arrependerem entenderão o propósito em suas vidas ou de suas vidas. Acompanhe comigo a sequência, porque através deste assunto é que o Senhor Jesus insere uma importante parábola, para nós entendermos algo muito importante. Acompanhe comigo ali, na segunda parte. Então contou Jesus uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e ele não achou nenhum fruto nela. Por isso ele disse àquele que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não acho. Corta. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e eu adubarei, colocarei esterco, farei ali o que for necessário para melhorar a terra, para que essa figueira venha dar fruto. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, cortá-lo-ei. Cortá-lo-ei. Ok? Então veja essa parábola que veio bem oportunamente, Jesus inseriu dentro daquela informação das tragédias, da morte, da fatalidade da vida. Da fatalidade da vida. Ou seja, para morrermos, basta estar vivo. Simples assim, compreendendo assim. Então Jesus ele traz uma parábola muito importante. No livro de Levíticos, capítulo 19, fala sobre uma orientação que os judeus tinham sobre a questão quando eles plantavam uma vinha, quando eles plantavam uma videira, uma figueira, que a partir do 4º ano é que eles procurariam o fruto, que era o desenvolvimento ali da videira, da figueira, e a partir do 4º ano eles iriam ali buscar o fruto naquela figueira, naquela videira. Isso está em Levíticos capítulo 19, lá pelo versículo 23, acredito eu. Então essa era uma orientação que eles tinham dentro da plantação. Então nós vamos trazer essa informação para esta parábola, que aquele homem, dono daquela videira, dentro daquela figueira, ele procura já por quanto tempo? Por 3 anos, ou seja, depois do 4º ano, ele vai o 5º, o 6º e o 7º ano procurar pelos frutos, porque essa era a orientação dada por Deus através do livro de Levíticos, capítulo 19. Então ele vai procurar o fruto na estação oportuna, na orientação que foi dada a eles, e ele não acha fruto. Ou seja, o Senhor respeita os processos de cada um de nós, porque a figueira aqui simboliza eu, simboliza você. Cada um de nós que o Senhor nos confiou para que venhamos a dar fruto na estação própria, para darmos fruto e o nosso fruto permaneça. E que frutos são esses? Frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Não nos tornando pessoas perfeitas, mas pessoas aperfeiçoadas diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Isso você já entende, já falamos bastante sobre essa questão. Então aquele homem, ele vai fazer isso. Ele procura, mas ele não encontra. E quando ele chega para aquele agricultor que está cuidando das figueiras, que está cuidando ali das árvores, ele diz: olha, já é 3 anos que eu venho aqui a esta árvore específica e ela não está gerando nenhum fruto. Então eu te dou a seguinte orientação: corta ela fora. Corta ela fora, porque já é 3 anos que eu venho e ela está inutilizando uma área, um terreno, uma ocupação, um cargo. Está inutilizando esse cargo, não está produzindo os frutos que eu venho buscar, que eu venho procurar nela. Então aquele homem, agricultor, diz: olha, meu senhor, vamos fazer o seguinte, ela já chegou num momento necessário de dar fruto. Eu vou fazer mais uma coisa, eu vou investir um pouquinho mais nessa árvore, eu vou tirar a terra e vou adubar, eu vou mexer a terra, eu vou colocar fertilizante, eu vou colocar adubos, enfim, eu vou fazer alguma coisa ainda este ano, para que no próximo ano a gente tenha a oportunidade de ver esta árvore gerar fruto, dar um fruto. Aí, se esta árvore que nós trabalharmos esse ano, ela gerar o fruto necessário, mantemos ela. Caso contrário, concordo com o Senhor, vamos tirar esta árvore para utilizar esta terra com outra árvore. Ok? Então, só para você entender, é o que Jesus estava falando através daquela informação que ele recebeu das fatalidades da vida, das questões que acontecem na vida de
todos nós que nós ouvimos, que são as más notícias de tragédias que acabam acontecendo ao nosso derredor. Então, ele introduz esta parábola, uma parábola muito simples de entender, mas vamos ver algumas coisas a mais que essa parábola nos ensina. Acompanhe comigo aí, ó. Veja esta imagem, ó. Julgar o outro é mais fácil. Aí você já conhece essa imagem, se você não conhece, nós vamos ler agora. São os 3 amigos ali de Jó, né? Bildade e os outros amigos ali que apontam o dedo para Jó. Julgar o outro é mais fácil. Na parábola da figueira estéril, veja que os homens ali chegaram para Jesus e quiseram dizer que aquelas pessoas que morreram daquela forma trágica eram pessoas que mereciam a morte. Eram pessoas que realmente estavam merecendo a morte. E Jesus disse, não, queridos, vocês estão confundindo as coisas. E ele traz a parábola da figueira. E aqui nós vamos aprender algumas coisas além daquilo que eu já tenho dito. Acompanhem comigo, ó. Escrito está no livro de Jó, capítulo 4, versículos 7 ao 19. Veja um amigo de Jó, né? Julgar o outro é sempre mais fácil. Reflita agora. Quem foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também ele colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes acabam se quebrando. O leão morre por falta da presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio aos sonhos perturbadores da noite, quando caí sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Presta atenção aqui. Aqui está Bildade, um dos amigos de Jó, quando Jó passa toda aquela situação terrível, né, de perder a sua casa, perder os seus bens, perder a sua família, apenas ter a sua esposa e ainda a sua esposa o incentiva a amaldiçoar a Deus e morrer. Então, aquela história que você conhece, se você não conhece, leia os primeiros 3 capítulos de Jó e você vai ver o estado deplorável que aquele homem se encontrava. Então 3 amigos dele vêm até ele e choram junto com ele durante 7 dias. E neste período Jó se levanta e diz, ei meus amigos, olha, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. E aí ele começa a demonstrar dentro da sua dor, do seu sofrimento, que ele necessitava entender e compreender o porquê que ele estava vivendo aquela situação. Ele entende que ele não havia cometido erro, que ele não havia cometido pecado, que ele precisava saber, ele queria, meu Deus, me avisa, me mostra aonde eu errei. E aí você conhece a história, você sabe como desencadeou essa situação sobre a vida de Jó. Aí os seus amigos olharam para Jó, ei Jó, peraí, escuta aqui. Tu está se achando cara, tu acha que tu é tão bom assim? Não. Certamente tu deve ter errado, certamente tu cometeu pecado, por isso que sobreveio este mal sobre a sua vida. Então veja que o entendimento é antigo, ele é muito mais antigo do que nós pensamos, porque o livro de Jó é um dos primeiros livros escritos, ou informativos que nós temos nesse sentido. De toda a Bíblia, ele é o primeiro livro escrito. Então, para que você entenda que essa questão de julgar o outro é sempre mais fácil, sempre foi, é da natureza humana, do homem, olhar para as tristezas, as dificuldades, os problemas que alguma pessoa possa estar sofrendo, padecendo, questão de morte, questão de prejuízos, questão de acidente, questão de, enfim, tragédias que acontecem na vida de quase que toda a maioria das pessoas. E as pessoas olham, olha, cometeu um erro, com certeza fez alguma coisa de muito errado, olha o que veio sobre ele, olha o que veio sobre ela. Claro que algumas pessoas é o plantar e o colher, com certeza, nós também entendemos isso e discernimos isso. Mas infelizmente, como falei anteriormente, as pessoas ignorantes acabam tendo esse pré-julgamento de todas as situações adversas que os nossos irmãos, que as pessoas próximas de nós possam estar passando. Então, esta parábola, ela nos mostra que Jesus, ele está trazendo uma importante informação além daquelas que nós já falamos. Ele está dizendo, olha, é muito fácil julgar os outros, mas você precisa julgar você mesmo. Nós precisamos olhar para nós, porque julgar os outros que morreram e dizer que eles mereceram a morte porque tiveram isso, falaram isso ou fizeram aquilo, é muito fácil. É muito simples, mas vejam na vida dessas pessoas que morreram de forma até trágica, para que vocês possam ter tempo de se arrepender e entender que vocês não são melhores do que os outros
Não, não, não. É isso que Jesus está falando. Então, aqui nesta passagem de Jó, os amigos de Jó acusaram ele, quando ele tenta se justificar, querendo que Deus lhe mostre para que ele melhorasse, aonde que ele tinha errado, os seus amigos dizem, certamente tu errou, certamente você cometeu um erro, uma falha, um pecado, e é por essa razão que está acontecendo este mal sobre você. Então, na sequência, olha o que acontece. Até Bildade mostra uma coisa muito interessante que tem acontecido na vida de muitas pessoas que se dizem ser cristã ou até são cristãs, mas se acabam se emocionando. Leia comigo, olha o que ele disse, ó. Um espírito roçou o meu rosto, passou perto de mim, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Olha, ele sentiu que teve uma movimentação do espírito próximo dele, e ele diz, olha, ele parou, mas não pude identificá-lo, eu não identifiquei que espírito era esse, mas era um vulto que se pôs diante dos meus olhos, e eu ouvi a sua voz suave, que dizia, poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o Criador? Se Deus não confia em seus servos, que vê o erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nós que moramos em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Olha que interessante esta passagem. É importante a gente ler isso aqui. Aqui, Bildade, ele sente a presença de um espírito, e ele não identifica esse espírito, mas ele se apropria de um pré-julgamento e diz, olha, um espírito veio aqui, eu não pude discernir, mas eu te digo com certeza. Sabe o que esse espírito sussurrou no meu ouvido? Pode algum homem ser melhor do que Deus? Então ele utiliza de uma manifestação espiritual, de uma revelação que ele não identifica do que é, para condenar, para julgar, para mostrar para o outro que o outro está errado. Quantas vezes nós já não vimos isso? Quantas pessoas não se apropriam até da palavra de Deus para condenar, para julgar e para dizer, olha, sabe por que está acontecendo isso em sua vida? Por causa disso, disso, e vai cuspindo, e vai julgando, e vai condenando, e assim por diante. É claro que nós temos referências bíblicas que nos mostram claramente que se nós estamos trilhando um caminho de morte, de fato a morte estará à nossa frente. O Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Cabe a nós escolhermos bem. Isso a palavra nos orienta e nos fala claramente. Mas aqui nós vemos que Bildade, ele acaba se deixando levar por uma manifestação espiritual e ele se utiliza disso para condenar, para julgar o outro. Então, meu querido, nesta parábola nós temos que aprender que o mais fácil é julgar. Julgar o outro é muito mais fácil, mas nós temos que aprender com a vida dos outros, com o erro dos outros, com o que possa estar acontecendo na vida dos outros, para que nós tenhamos a oportunidade. E se tivesse acontecido comigo, será que eu estou bem o suficiente? Será que eu me arrependi o suficiente? Será que eu perdoei o suficiente? Será que eu respeitei, eu amei, eu fiz o que tinha que fazer? Porque poderia ter sido comigo. É isso que o Senhor Jesus nos mostra através dessa parábola. Veja nesta outra passagem aqui, ó, de Jonas, capítulo 4, versículo 9 ao 11, a mesma coisa. Olha o que aconteceu. Você conhece a história, né? Mas vamos ler para que não fique só nas nossas palavras. Diz assim, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você que tem pena desta planta, embora não tenha podado, nem tenha feito ela crescer, ela nasceu numa noite e num dia ela morreu. Contudo, em Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem discernir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Você conhece a história. Deus pediu para que Jonas fosse a Nínive, ali, uma cidade síria, para que ele profetizasse contra ela. Só que Jonas, como profeta, ele tem um rancor, ele tem uma raiva, ele tem um ódio do povo de Nínive, dos assírios, porque Israel já tinha sido cativa deles, tiveram ali algumas batalhas onde Israel foi dominada pelos assírios. Então, Deus pede para que ele vá até Nínive e lá profetize. E ele se indigna, ele disse, olha, a profecia é o seguinte para vocês, ó. Eu não queria profetizar, mas acabei vindo aqui profetizar, porque o Senhor me tratou ali na questão da baleia, né? Nos 3 dias ali na baleia, no ventre da baleia, e eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Ou vocês se convertem, ou vocês vão morrer. O Senhor vai jogar fogo sobre vocês. E ele tem prazer em lançar aquela palavra da parte de Deus.
aguardando e esperando até que ele vai num monte e ele fica lá aguardando, esperando que o Senhor consuma a toda aquela cidade de Nínive. Só que quando Jonas lançou aquela palavra para que o povo se arrependesse, parassem dos seus maus pecados, senão Deus viria com juízo, e eles tinham conhecimento do Deus de Israel, então os principais pensaram, refletiram e mudaram as suas atitudes. Entraram no processo de jejum. Jejuaram e se arrependeram com sacos e cinzas. E o Senhor não os consumiu. E ele ficou doido da vida, ficou muito brabo. Quero morrer. Onde é que já se viu? Deus não matou, Deus tinha que matar. Então, para que você entenda, o autor da vida, ele deseja com que a nossa vida tenha propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Que nós venhamos a nos arrepender enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Então, assim como o profeta Jonas, hoje nós estamos aqui falando às pessoas para que elas vivam uma vida de arrependimento enquanto estão vivas, para terem oportunidade de entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Veja essa outra passagem muito bonita aqui, que eu não pude deixar de colocar, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 ao 23. Aqui um pouco mais contextualizada e mais próxima dentro de dois apóstolos aqui, bem interessante. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo, que no caso era João, não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas ele disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Glória a Deus. Mais uma vez, dentro desse contexto da vida, das fatalidades da vida, o Senhor, ele é o autor da vida. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então é importante que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, para que não tenhamos medo nenhum da morte. Aqui, quando Jesus ressuscitou, e ele busca ali Pedro, e junto com os demais discípulos, a qual João estava no meio, Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E Jesus diz para Pedro: Pedro, eu vou te mostrar uma coisa, que agora você vai passar por algumas situações adversas, difíceis, pregando o meu evangelho. Antes você se dominava, você ia para onde você queria, mas eu quero te dizer que agora pessoas vão te pegar pela mão, elas vão vestir a roupa que tu não quer, elas vão fazer coisas em você que você não gostaria de fazer. É o que vai acontecer agora. Infelizmente você vai acabar morrendo, Pedro, por pregar o meu evangelho, por ser um apóstolo que eu tenho escolhido. Então Pedro fica com aquela informação na mente e diz: poxa, então se eu vou morrer? E ele pergunta: e esse aí, Jesus? Esse aí, esse que está sempre aí te rodeando, que no caso é o apóstolo João. E esse aí, o que vai ser dele? Ele vai morrer também? Qual que vai ser a morte dele? Como é que vai ser a situação dele? Aí Jesus disse: Pedro, o que te importa? O que vai acontecer com os outros? Siga-me você. Olhe para você. Arrependa-se você. Obedeça-me você. Não olhe para a vida dos outros, se eles estão sofrendo, se eles não estão sofrendo, se eles estão abençoados, se eles não estão abençoados, se isso ou aquilo vai estar acontecendo na vida dos outros. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida e do seu chamado. Siga-me você. Se me importar, diz ele, e se eu quisesse que João ficasse aqui e não morresse, ficasse aqui até que eu quisesse, até a minha volta, o que te importa? Se uns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos, porque isso vem à nossa mente, né? Vem ou não vem? Por que está acontecendo isso com os nossos irmãos? Por que está acontecendo isso comigo? E assim por diante, vem muitas coisas na nossa mente. Então Jesus está mostrando ali para Pedro que segue-me tu, segue-me você, não importa, deixa os outros, olhe para o meu chamado, olhe para mim e o que eu tenho designado a você. Se lhe importa que ele fique vivo até que eu volte, e aí surgiu aquele boato: João não vai morrer, contanto que ele é transferido para a ilha de Pátinos, e lá na ilha de Pátinos João tem as revelações do Apocalipse. E sim, João foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu de velhice e não das formas que tentaram matá-lo. Conta a história que tentaram jogaram Pedro num tanque de banha quente e ele não morreu, nada lhe aconteceu. Para que você entenda e compreenda que a sua vida está nas mãos do Senhor, nada lhe acontecerá.
Apenas você precisa viver uma vida de arrependimento e debaixo do propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha o próximo ensinamento que temos dentro dessa parábola. Ó. Todos perecerão se não se arrependerem. Todos perecerão se não se arrependerem. Então é uma afirmação. Todos vamos morrer? É claro. Nós temos que ter essa consciência, nós não vamos viver para sempre. Por mais que o homem está tentando aí, prolongar a vida, aquela coisa toda, mas não, todos perecerão se não se arrependerem, ou seja, o propósito da nossa vida. Esta imagem, você vê ali o Espírito Santo, a ressurreição, porque é essa esperança que nós temos que ter. Acompanhe comigo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 17 ao 23, que diz assim: Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que ele tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam a ele em tudo o que ele vos disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do povo. Então, veja aqui o que o apóstolo Pedro está falando ao seu povo, aos seus conterrâneos em Jerusalém, quando ali acontece aquele milagre maravilhoso na Porta Formosa. Então todos dão atenção para Pedro e João, e ele fala: arrependam-se, queridos, porque todos perecerão. Arrependam-se, porque esta é a razão de vocês ainda estarem vivos, para que vocês conheçam a verdade e se arrependam, porque tudo foi profetizado, tudo foi determinado. Então todos perecerão, se não houver o arrependimento. Então veja, você que está me ouvindo neste momento, você que está entrando pela primeira vez, assistindo esta live, assistindo esta mensagem, assistindo essa célula, sabe por que você ainda está respirando, andando, você ainda está vivo? O Senhor deseja que você conheça a verdade, arrependa-se dos seus maus caminhos e venha para o Senhor. E entre na graça do Senhor e seja por ele salvo, e o seu nome seja escrito no livro da vida e de lá jamais seja apagado. É simples assim, desta forma e desta maneira, que nós venhamos a nos arrepender. A nossa vida, ela tem um propósito, e um dos propósitos é esse, é que venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos aproximar do Senhor, nosso Deus, através do seu Filho Jesus, o único e suficiente Salvador de nossas vidas e de nossas almas, e recebamos o consolo através do Espírito Santo que está em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o que nos diz o apóstolo Pedro também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Acompanhe comigo. Olha que interessante isso. Ó. Não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que que o Senhor ainda não voltou? Por que que o Senhor ainda não estabeleceu o fim de todas as coisas? Porque Ele ainda deseja que pessoas se arrependam. Ele está oportunizando para que pessoas cheguem ao arrependimento. Amém? Então, essa é a compreensão que nós temos, esse é o entendimento e a revelação que a palavra de Deus nos dá, que tudo tem o seu tempo determinado. Então o Senhor ainda não voltou, porque Ele quer que familiares meus, familiares seus, amigos seus cheguem ao pleno arrependimento, para que possam mudar as suas vidas e aceitarem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acompanhem comigo o que ele continua a dizer. Ó. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, ou seja, nós não sabemos o dia nem a hora. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos com calor, e a terra e tudo que nela há serão desnudado. Visto que
tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Ou seja, agora que vocês conhecem a Jesus, como que vocês têm que proceder? Ele diz ali, ó, vivam de maneira santa e piedosa, aguardando, esperando, ansiando o dia de Deus e apressando a sua vinda, que é o que nós estamos fazendo. O quê? Através das redes sociais, curtindo, comentando, compartilhando, marcando pessoas para que elas possam ter acesso a essas palavras. Nós estamos apressando a vinda do Senhor, para que pessoas possam conhecer o Evangelho e se arrepender. Amém? Glória a Deus. É lindo isso, né? Olha o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 ao 20. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que tu és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que tu estás nu. Eu lhe dou um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar melhor. Eu repreendo e eu disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Você, meu querido, que já é conhecedor da palavra de Deus, você que está chateado com lideranças, com igrejas, com ministérios e assim por diante. Você está chateado com essas coisas. Eis a palavra. Então é hora de você se arrepender e se conectar novamente ao Senhor. O Senhor não quer que você viva uma vida desconectado, Ele quer que você viva uma vida de arrependimento. Então Ele diz, eu açoito, eu disciplino ao filho que eu amo, e eu estou batendo na porta, eu quero que você me permita entrar, e se eu entrar, você ouvir a minha voz, eu entrarei e eu cearei com você. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a viver uma vida de arrependimento. Não sejamos flechados por nenhum dardo do maligno, nenhuma, nem na nossa mente, nem no nosso coração, nada. Que não tenhamos prazer no pecado, que não tenhamos espírito de julgamento, que não tenhamos espírito de condenação, mas antes venhamos a cuidar da nossa vida, para que possamos nos encontrar dignos de estar diante do Senhor e receber a sua maravilhosa graça e sermos salvos por Ele. Amém? Glória a Deus. Veja o próximo slide aí, então, vamos lá. Olha o que nessa parábola maravilhosa tem de ensinamento, né? Tantas coisas, mas estamos focando em alguns pontos aqui. O que nos mostra a parábola? O pai está procurando frutos, né? Está lá o dono da figueira, foi lá e procurou 3 anos fruto a fio. Ele procura fruto? Claro que ele está procurando. Quais são os frutos? Aí a imagem já diz tudo, né? Gálatas capítulo 5 ali em diante, leia lá. Né, que tem os frutos do Espírito. Mas vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim, o Pai está procurando frutos. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, pois a salvação, ela vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Conhecimento, entendimento, revelação, atitude de nossas mãos. São estes os adoradores que o Pai está procurando. Ele vem procurar frutos. Que frutos são esses? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores, que as suas figueiras o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Veja que linda esta passagem. O pai, ele está procurando. Na parábola, o dono da figueira diz, olha, 3 anos que eu estou vindo aqui, eu venho até esta vida, eu venho até esta casa, eu venho até esta família, eu venho até esse ministério, eu venho até esse líder, eu venho até esta pessoa que eu confiei, que eu revelei, que eu chamei, que eu escolhi, que eu separei, e eu estou procurando frutos e não estou encontrando frutos. Esses frutos que eu desejo, que eu preciso, que eu quero encontrar na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta casa, desta família, desta liderança, deste ministério, desta célula, desta igreja, deste
deste grupo específico, eu não estou encontrando frutos. Por quê? Porque o Senhor está procurando que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que falem bonito, que cantem bonito, que preguem lindamente, mas que vivam aquilo que estão cantando, pregando, ensinando. Amém? Então entenda e compreenda, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é puro e simples, para que em nome de Jesus, neste tempo em que estamos vivendo, possamos viver a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos trata, ela nos confronta, e ela nos traz os entendimentos que a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente necessitam. Então o Senhor está procurando frutos. Que Ele encontre fruto em você, que Ele encontre fruto em mim cada vez mais e mais, a cada momento que Ele venha buscar os frutos, olhar os frutos, desejar os frutos, querer os frutos, que Ele encontre esses frutos. E se você quer entender mais, lá em Gálatas capítulo 5, tem lá, tá? Ok? Veja o que está escrito ali em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Um outro entendimento para fechar esta compreensão. O Pai está procurando frutos. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento, para você entender, tá? Mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria que vocês estão tendo não vem dos céus, mas ela é terrena, ela é espiritual e é demoníaca. Ou melhor, não é espiritual e ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali existe confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça, ele semeia-se em paz para aqueles que são da paz, ou os pacificadores. Amém? Então veja bem, apenas para fechamento dessa compreensão, o Pai está procurando frutos. Que frutos são esses? Gálatas capítulo 5, lá tem algumas informações, mas aqui em Tiago ele mostra que as pessoas que querem transparecer santas, puras, maravilhosas, perfeitas, então que seja pelo seu procedimento, pelo entendimento que vocês têm, uma sabedoria que não é humana e nem diabólica, mas ela é espiritual, ela vem dos céus. De que forma? Procedência. As nossas atitudes. Não é o que falamos, não é o que nós dissemos de nós, é o que nós produzimos, é o que nós fazemos. Então que em nome de Jesus o Senhor encontre frutos dignos de arrependimento na minha e na sua vida, amém? Na nossa célula, na nossa igreja, não somos perfeitos. E o Senhor nem está buscando isso de nós, porque é Ele que nos aperfeiçoa, mas Ele quer corações que sejam abertos para Ele, que o escutem e venham a se esforçar nesse caminho, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, para fazer o fechamento aqui. Próximo slide. A árvore que não dá fruto. Está ali, ó, um machado na raiz, né? Então, o que acontece com a árvore que não dá fruto? Leia comigo João capítulo 15, versículo 1 ao 8. Diz assim, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem é que corta? O agricultor, o Pai. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vejam como é a palavra que nos poda, é a palavra que nos orienta, é a palavra de Deus que nos confronta, como nós estamos sendo confrontados nessa noite. Estamos sendo podados nessa noite, a sermos não uma figueira estéril, mas uma figueira frutífera. Amém? Continue comigo ali, ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Decisão. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17 ao 23, que diz assim também, apenas para entender essa compreensão. O que acontece? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim e ela é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, ele é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Tudo que Deus criou revela o poder, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. De forma que tais homens, eles se tornam inculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e aos seus corações insensatos se obscureceram. Dizem-se ser sábios, tornam-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Que é o que nós vimos ali na ONU, botaram lá esses dias uma imagem, né? E assim por diante. Os homens é aquilo que eu já tenho dito, o Senhor já tem nos revelado há muito tempo, porque do homem, pelo homem e para o homem. É aqueles que não querem saber de Deus. Então o que vai acontecer? Todo aquele que não dá fruto será cortado e lançado fora. É simples assim. Aqui está a revelação, não tem muito o que nós falarmos sobre isso. É muito simples. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos, mas aqueles que não crerem, não querem acreditar em Deus, por mais que toda a criação de Deus, tudo que nós ouvimos, sentimos, tocamos, tudo isso demonstra esse Deus poderoso, a criação, o amor, a glória de Deus. Os homens não querem saber disso? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Jesus está falando aqui através do apóstolo Paulo, dizendo não tem problema nenhum. Esses são inculpáveis. Eles não terão, melhor dizendo, como naquele dia dizer, eu não sabia, eu não vi. Não, tiveram sim. Então, que em nome de Jesus, eu e você possamos dar honra e glória ao Senhor pela verdade que nos foi revelada. Tudo que nós sentimos, vemos e vivemos e observamos nesse exato momento que temos essa oportunidade, tudo isso demonstra o poder, a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque a Ele o Pai deu todo o poder. Então nós o aguardamos, porque Ele vai voltar para estabelecer o seu reino milenar. Então cremos nisso, confiamos nisso, temos essa viva esperança e em nome de Jesus, o machado não será colocado na nossa raiz, nós não seremos cortados e lançados fora, antes seremos cegados e colocados no celeiro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, veja aí, mais esse slide, nós queremos finalizar aqui esta parábola, que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre vocês, está dentro de vocês. Amém? O reino de Deus está em mim e em você, que são os seus princípios, os seus valores, as verdades contidas no Evangelho, a qual nós seguimos e vivemos e não negociamos com o pecado ou algo nesse gênero. Nós não negociamos princípios. Nós cremos e confiamos que a cada princípio que seguimos, receberemos a recompensa de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Então, finalizando esta parábola maravilhosa, que sejamos videira, que venhamos a dar muito fruto. Amém? Em nome de Jesus. E por isso eu quero desejar aqui
Um grande abraço aos nossos queridos irmãos que estiveram de aniversário na semana passada. Tivemos o Lucas, né? O Lucas Iscariote teve de aniversário. Deus te abençoe, Lucas, a tua casa, em nome de Jesus. A Marta Kissen também, que esteve de aniversário. Deus abençoe em nome de Jesus. E a todos os demais aniversariantes. Eu não consigo aqui lembrar de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Um grande abraço aos nossos discipuladores, né? Tivemos dia 12/12, ali o nosso fruto fiel, e foi lindo, foi maravilhoso, emocionante. Eu me alegro como pastor, eu amo o que todos aqui de forma muito honrosa fizeram, e que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício de todos nós. Nós somos o fruto fiel do Senhor. Então, meus parabéns a todos os discipuladores, aos pastores, aos líderes de célula, a todos aqueles que são líderes, que estão consolidando pessoas, que estão vivendo, ensinando a palavra do Senhor às pessoas, são discipuladores, em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha ainda um reconhecimento ministerial, mas você faz isso, que Deus te abençoe. É apenas uma data para nós comemorarmos, nos alegrarmos junto com o Senhor, porque o Senhor pede que nós nos alegremos com o fruto que Ele tem nos confiado, amém? Então, Deus os abençoe, meus parabéns a todos os pastores, a todos os líderes de célula, a todos aqueles que dentro do ministério contribuem, as professoras das crianças, enfim, todos vocês contribuem, nos ajudam a consolidar o fruto fiel, consolidar as pessoas, através do louvor, da dança, do teatro, cuidando das crianças, limpando aqui, cuidando da igreja, do anseio da igreja, enfim, todos vocês contribuem para que nós possamos consolidar ainda mais o fruto fiel do Senhor, amém? Então, meus parabéns a todos os discipuladores, em nome de Jesus, a todos os líderes de célula, todas as nossas células, e que o Senhor tem nos abençoado grandemente em nome de Jesus. A todos os novos anfitriões que no ano de 2022 vão estar aí trabalhando fortemente junto com aqueles que já desenvolvem, que já estão atuando, que vão abrir as suas casas para novas células, né? A todos os diáconos que vão ser levantados, os voluntários que vão ser levantados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Então, domingo nós estaremos aqui no nosso culto, venha, esteja presente, você que não poderá estar, nos acompanhe pelo Facebook, pelo YouTube, curtindo, comentando e compartilhando, amém? Então, veja o último slide, quero finalizar aqui esta célula abençoada. Escrito está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Que Deus vos abençoe e tenha uma ótima semana e até domingo, querendo Deus.